Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Começando agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre o que a política prepara para o produtor rural em 2024. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e dou as boas-vindas ao Pedro Lupion, nosso convidado de hoje, que é deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Seja bem-vindo ao podcast Ouça o Agro. Eu que agradeço, Natália, prazer estar aqui junto com vocês, aqui nesse importante espaço de comunicação com os nossos produtores rurais do Brasil, e vamos falar um pouquinho dos desafios de 2024, que não serão poucos. Deputado, a gente está aqui falando sobre política num podcast de gestão e mercado. Então o objetivo é exatamente podermos aprofundar e esclarecer como que esses temas estão correlacionados, são interdependentes, né? Estão conectados à política e essas outras questões que afetam o produtor. Eu sou engenheira agrônoma, eu estou em Brasília há 11 anos e na CNA há 11 anos. E antes de estar aqui, eu não conhecia a FPA, não conhecia a atuação do Congresso, não fazia parte, né, do meu dia a dia. Eu acredito que isso seja um pouco da realidade de muita gente que acompanha a gente pelo podcast, não estar imerso nesse mundo, acompanhando. Então eu queria que você colocasse já como que tem sido estar presidindo a Frente Parlamentar da Agropecuária, que você já tivesse a oportunidade de falar sobre o papel relevante que ela tem nas decisões. Bom, vamos lá. Importante ressaltar, a Frente Parlamentar da Agropecuária é um grupo de parlamentares, tanto deputados quanto senadores, que tem algum tipo de apreço, zelo e preocupação com o produtor rural do Brasil. Muitos não são produtores rurais, muitos não têm ligação nenhuma com o campo, mas entendem a importância do setor e a grande maioria, obviamente, lida no dia a dia com produtores rurais ou são produtores rurais, como é meu caso, que cresci a vida toda numa família de produtores rurais e sempre participei ativamente desse setor. Nossa responsabilidade é evitar qualquer dano ou qualquer ataque ao dia a dia do produtor, fazer com que o produtor continue tendo renda, que tenha condições de produzir, que consiga efetivamente cumprir a sua função de botar alimento na mesa de mais de 2 bilhões de pessoas, que é a nossa responsabilidade como produtores aqui do Brasil, e evitar os malfeitos da política, né? Infelizmente é isso. A gente se tornou, a partir desse novo governo, a gente se tornou muito mais reativo e tendo que conter danos para o setor do que propositivos. Óbvio que eu sempre digo que a política não pode atrapalhar o dia a dia das pessoas que querem empreender, que querem produzir, que querem buscar seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento econômico. Infelizmente, a política tem sido... essa verdade tem acontecido e acontecido muito no Brasil, né? Então a gente tem um trabalho extremamente organizado, a CNA participa ativamente das nossas decisões na Frente Parlamentar. Ao lado da Frente Parlamentar, nós temos um acordo de cooperação técnica com o IPA, que é o Instituto Pensar Agro. A CNA é uma das entidades que participa do IPA, são mais de 50 entidades que nos dão o fomento técnico necessário para participar dessas discussões. É óbvio que eu, como deputado federal, ou independente da formação que tenha qualquer um dos meus colegas parlamentares, a gente não tem como saber toda a realidade do setor, de todas as cadeias produtivas e todos os desafios que tem em cada um dos segmentos. E é para isso que nós temos o IPA, né? O IPA nos dá essa condição de estar sempre atualizado do debate, das demandas e das preocupações. Como está acontecendo agora, por exemplo. Nós participamos essa semana de uma série de debates com o pessoal da CNA, com o pessoal da ProSoja, pessoal de outras entidades, sobre quebra de safra, sobre preços de commodities, sobre problemas de mercado, problemas de seguro, de plano safra e tal. Nos atualizando sobre esses dados, esses números e tal. Enfrentamos essa semana também uma dificuldade enorme em relação aos fiscais agropecuários, né? Uma operação padrão dos fiscais agropecuários que tende a parar as plantas de abate no país inteiro, que precisa também da solução política para isso, né? A política participa dessa decisão. Além disso, a pauta legislativa. Nós temos lá licenciamento ambiental, autocontrole, marco temporal, questões fundiárias graves e importantes que, infelizmente, em pleno 2024 a gente tem que ficar discutindo e reiterando a necessidade do respeito ao direito de propriedade que está na Constituição, e isso tudo faz parte do nosso dia a dia político e para isso que existe essa frente. Somos fortes, respeitados
e conseguimos ser vitoriosos dentro do Congresso devido à organização técnica e política que nós conseguimos empreender na frente parlamentar durante seus mais de 30 anos de formação aí, que hoje chega ao seu ápice com mais de 350 parlamentares. É um corpo bastante robusto, né? E todos os assuntos de agro passam pela frente parlamentar. Você citou alguns bem temporais, relevantes, né? Como a questão de seguro, quebra de safra, enfim. Mas falando do ano de 2024, a gente sabe que tem pautas que não andam na velocidade que gostaria, né? Não há resolução de uma questão, aprovação de um projeto de lei, alteração de uma lei, ou não na velocidade que gostaríamos. Então tem vários exemplos, você citou aí o marco temporal, tem questões relacionadas a meio ambiente também, relevante, de licenciamento, a própria questão de crédito e seguro também são temas recorrentes. E eu queria ouvir um pouco da sua visão do que tem sido priorizado para 2024 ou que vocês acreditam que precise de um empenho maior para uma solução, até considerando os desafios aí do ano. Bom, vamos lá. Falando especificamente de Congresso Nacional, tirando um pouco de governo, de executivo do lado. É até bom que você tenha colocado isso, porque também é algo que a gente quer esclarecer aqui, né? O que é Congresso Nacional? Então, só fazendo um parênteses antes de você continuar, e a parte do executivo é relevante falar sobre essas duas atuações. Vamos lá. No Congresso Nacional, nós temos as iniciativas legislativas que precisam dar seguimento às pautas importantes do setor, gargalos importantes em que a gente elabora esses projetos de lei, seja o Congresso Nacional ou o governo, e a gente trabalha lá para aprová-los ou alterá-los e melhorá-los para o dia a dia da nossa produção. Exemplo, vamos citar um dos mais recentes aí, a nova lei de pesticidas, por exemplo. Uma lei que visa modernizar o acesso a moléculas importantes de defensivos agrícolas, que infelizmente o sistema no país muito burocrático, muito moroso, chegamos a ter praticamente 10 anos de gap aí de defasagem entre a gente poder usar uma molécula e outros concorrentes nossos usarem essas moléculas. Então a gente precisava modernizar. Foram 22 anos de trabalho, 22 anos de tramitação desses projetos e conseguimos aprovar. Foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado. Agora teve um veto do presidente da República, vamos ter que derrubar esse veto, mas um avanço importante que tivemos. Falando da pauta de 2024, nós temos ainda algumas coisas para resolver no Congresso. Nós temos a questão do licenciamento ambiental, que a ministra Tereza Cristina é a relatora no Senado, que visa efetivamente facilitar o licenciamento ambiental, desburocratizar o licenciamento ambiental, principalmente para grandes obras de infraestrutura, que são um gargalo importante nosso, seja de logística, seja de armazenagem. A gente sabe que o que vive no interiorzão do Brasil aí nessa dificuldade está caminhando para isso. Nós temos as questões dos vetos, que vamos ter que derrubar, né? Tem o veto dos pesticidas, tem um veto da regularização fundiária, que é a questão daqueles títulos da região norte do país que precisam ser resolvidos, e vetos orçamentários, né? Que houveram muitos vetos na lei de diretrizes orçamentárias, inclusive aquilo que nós colocamos que proíbe o governo de contingenciar dinheiro do seguro rural. Então foi vetado, nós precisamos derrubar esse veto. Então nós temos de imediato isso. Em paralelo, nós temos aí até abril ou maio para resolver as leis complementares, os projetos de lei complementar da reforma tributária. E abril ou maio já está quase aí. Está quase aí, exatamente. Então a gente precisa conseguir resolver quais são como que vão ficar as leis complementares que regulamentam efetivamente a reforma tributária. Então está lá a cesta básica constitucional, quais esses produtos que vão estar na cesta básica, a questão de tributação efetivamente, dos títulos de cada uma das nomenclaturas dentro da receita, dos produtos agropecuários, a questão dos insumos, de combustíveis, a questão de imposto seletivo, ou seja, resolver através da legislação. Foram criados 13 grupos de trabalho para conseguir organizar essa sopa de letrinhas aí que é o sistema tributário brasileiro, e vamos ter um desafio aí nesse primeiro semestre para conseguir resolver esse problema. O governo tem até abril para enviar os projetos de lei complementar e nós temos aí esse primeiro semestre para tentar resolvê-los. Esses pontos que você citou que precisam dos vetos, né, que dependem só dos vetos, que parece que é fácil, mas só dos vetos, então, pesticidas, licenciamento ambiental e a questão orçamentária. Você considera que realmente é mais fácil de evoluir com esses temas do que outros que ainda precisam de uma tramitação maior? Não, veja, esses temas são os temas que estão urgentes, né, na pauta. São temas que já estão tramitando e já estão
no dia a dia ali dentro do Congresso. Agora, em paralelo a isso, nós temos N projetos tramitando em todas as comissões temáticas da Câmara, do Senado e projetos que a gente tem trabalhado no nosso dia a dia. Esses são os mais contundentes, vamos dizer assim, não polêmicos, mas os mais abrangentes aí que estão em voga no momento. Então, são temas que a gente precisa conseguir resolver. Além disso, a questão do direito de propriedade, que é algo que a gente citou aqui no começo, nós resolvemos o marco temporal, né, aprovamos a lei, conseguimos deixar claro a temporalidade da Constituição em relação à demarcação de terras indígenas. Nós temos uma preocupação muito grande sobre isso, não é nada contra indígenas, contra suas tradições ou sua história, é efetivamente em respeito ao direito de propriedade daqueles que têm seus títulos, que têm suas propriedades, que pagaram por elas e que estão produzindo em áreas consolidadas. Então existe uma enorme preocupação em relação a isso. Nós aprovamos a lei, foi para a STF fez outro entendimento, mas formou uma maioria que exige a indenização prévia de terra nua e benfeitorias para poder fazer essa demarcação. Depois o ministro Fachin deu uma canetada monocrática voltando atrás de tudo isso, mas a gente precisa resolver. Se não tiver como resolver através da lei que nós aprovamos, nós temos 2 propostas de emenda constitucional tramitando, a PEC 132 que está na Câmara, a PEC 48 que está no Senado, ambas para solucionar esse problema, uma da indenização, a outra da temporalidade, que nós vamos ter que correr também para aprovar dentro do Congresso. Então tem pauta bastante tensa aí para o começo do ano. E são várias estratégias, né? Você citou esse assunto. A gente gravou no final do ano passado um episódio sobre regularização fundiária, sobre o marco temporal, e foi disparado o mais escutado, porque realmente o produtor sente lá. É um problema que está aí, né? Está acontecendo, né? Ele sente no dia a dia e também é esperado uma solução disso. Então, como você citou, já tem algumas estratégias delineadas aí para a resolução. E, em especial, Natália, no meu caso, eu sou deputado federal, mas eu sou deputado do Paraná, né? Eu vim de lá, fui eleito pelos paranaenses e tal. E o grande problema que nós temos hoje é na costa oeste do estado do Paraná, município de Guaíra, Terra Roxa e um pouco no sul do Mato Grosso do Sul, em que essa canetada do ministro Fachin fez com que fossem derrubadas todas as liminares que impediam demarcações em áreas lá sem laudo antropológico, sem comprovação de vínculo, e gerou uma guerra no campo, literalmente, né? Nós temos, são praticamente no Paraná 14 mil hectares em que estão em disputa por paraguaios que atravessam a fronteira, vão no escritório da FUNAI, fazem o seu documento como autodeclarados indígenas na região e vão lá requerir terra dos paranaenses. Então, a gente não vai aceitar isso nunca, não vamos admitir isso nunca. E para isso a gente faz o trabalho político. O trabalho político de deixar clara a legislação, de estar lá no STF todo dia conversando com os ministros, buscando soluções, buscando encaminhamentos. A CNA tem, principalmente através do vice-presidente Marcelo, tem feito um trabalho enorme aqui nos ajudando nessa articulação, inclusive entrou como amicus curiae nesse processo, que o ministro Toffoli é o relator, para que a gente consiga avançar nesse sentido e deixar claro o respeito ao direito de propriedade dessas famílias que estão há décadas nessas áreas, né? Então, infelizmente, isso tem tomado e demandado um tempo enorme nosso de trabalho para evitar que haja esse total desrespeito ao artigo 5º da Constituição, que trata do direito de propriedade, e que essas famílias tenham que sair da sua atividade por uma ação estritamente política e principalmente de estrangeiros, não de brasileiros, né? Isso é extremamente preocupante. É uma insegurança grande, né? Tem produtores que às vezes deixam de investir, não conseguem fazer prosperar a sua atividade por conta desse impasse, né? Então é muito negativo. Pegando outros pontos que você falou, e algo muito atual, que é a questão climática, que tem afetado a produção agrícola desta safra, e já uma probabilidade de ter outros efeitos climáticos ainda em 2024, como Laninha, no segundo semestre, que pode vir a afetar o setor, inclusive a região sul, como já teve em outros anos de Laninha. Tem alguns desafios para essa área de crédito e de seguro, né, de gestão de risco. Então, tinha uma redução já da disponibilidade de orçamento para o programa de subvenção de seguro, que é muito ruim para o produtor rural, né? Que ele tem a adversidade climática, ele sabe que vai ocorrer e a forma que ele teria que se proteger é com o seguro, e se ele vai acessar o programa tem uma restrição aí não só orçamentária, mas de várias questões relacionadas ao seguro. Para este ano, o que você acredita ou que tem enxergado que há caminho para evoluir, para conseguir esse ganho para o produtor rural? Vamos lá, primeiro é importante ressaltar o momento que a gente está vivendo, né? Nós temos uma previsão muito ruim de quebra de safra, né? Existem números
assustadores aí vindo principalmente do Mato Grosso. No meu estado do Paraná também um pouco, mas mais no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado que quase não tem registro, né, de quebra, como está tendo este ano. A gente precisa buscar solução para isso. Nós tivemos no ano passado, na lei orçamentária anual, nós conseguimos colocar 500 milhões de seguro, foi executado um pouquinho mais que isso. Nossa demanda era 2,5 bi, isso passou longe, não chegou a 1 bi. Nós tentamos no Ministério da Fazenda durante todo o ano passado uma sensibilização do ministro e das suas equipes para que eles pudessem nos garantir esses recursos de seguro, principalmente a situação lá do Rio Grande do Sul, que até então era mais impactante, e isso não aconteceu, né? Esse dinheiro não chegou, não veio. Colocamos agora na LDO os recursos, a proibição de contingenciamento dos recursos de seguro rural, que foi vetado pelo presidente da República, mas nós vivemos um momento completamente diferente do que estava há 3, 4 meses atrás. Então hoje nós temos uma crise aí, né? E já podemos falar em crise. Nós podemos falar em crise por uma quebra de safra, por intempéries climáticas, a gente sabe disso, houve uma seca complicada, num momento difícil de desenvolvimento da lavoura, principalmente de soja, mas em paralelo a isso nós temos um problema global, econômico, que derrubou os preços das commodities e o produtor, além de ele ter praticamente 30% a menos de produção, ainda está vendendo por praticamente metade do preço que vendia no passado. Então, é uma crise bem grave, né? A gente está falando, já há registros de soja a 90 em algumas regiões, né? Isso é muito grave, nós estamos vendendo a 140, então isso não cobre o custo. Da mesma maneira o milho, tem gente falando em R$20 a saca, então isso gera uma preocupação gigantesca, porque também não cobre o custo. Então a gente precisa buscar entendimentos e principalmente protagonismo do Ministério da Agricultura nessa discussão, junto com a Secretaria com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, para buscar recursos para conter essa crise. Essa crise vai precisar de seguro, vai precisar de auxílio, vai precisar de adimplemento de dívida, ou seja, vamos ter que renegociar dívidas dos produtores esse ano e, quiçá, no final do ano ainda ter que tratar de uma securitização, alguma coisa assim. Então, é um problema sério, precisa ser encarado de frente, precisa ter seriedade nesse momento, independente da política, de ideologia, de ser do lado A, do lado B, mas buscar uma solução financeira importante para o setor. E os sinais estão aí, né? A gente acabou de fechar o show rural lá em Cascavel, as vendas foram infinitamente aquém do que estavam previstas, obviamente o produtor pisou no freio, né? Não sabe como é que vai ficar a sua vida daqui para frente, então a gente precisa conseguir buscar soluções para isso. Essa questão de pisar no freio influencia até a oferta, né? Você deu essa contextualização do cenário que vivemos, inclusive questões econômicas, não só no Brasil e no mundo, mas quando o produtor vê uma queda de preços por meses seguintes, que não está cobrindo o que ele vende, não está cobrindo seu custo, ele também começa a ver estratégias que depois de um tempo pode se resultar em redução de oferta. Isso acaba impactando preços novamente para o consumidor. Enfim, demora um tempo para a resposta de volume de produção chegar no mercado. Então, realmente tem todos esses pontos que influenciam e como você falou, então em partes o produtor não tem uma perda, né, de produção e mais uma vez parece que a gente está diante de busca de orçamento para resolver uma questão emergencial que se os produtores tivessem acesso ao seguro e ao programa de subvenção, não precisaria recorrer, né? Não precisaria porque eles estariam fazendo a proteção. Então, a gente espera que realmente essa atuação toda do governo e da frente parlamentar possa contribuir para, quem sabe, se não neste ano, nos próximos, uma ferramenta que realmente atenda a essas questões climáticas que são tão recorrentes a cada ano. E mais do que isso, é importante ressaltar que não é uma questão apenas da rentabilidade do produtor em si, né? A gente está falando de tirar de circulação praticamente 20 milhões de toneladas, né? Isso gera um impacto gigantesco em toda a cadeia, né? Na logística, no comércio lá da cidade, na prestação de serviço, na geração de empregos. Então, é um impacto grande. O país, infelizmente, nos últimos anos tem contado com o PIB agropecuário para o crescimento positivo, né, para um crescimento de PIB, e esse ano nós não vamos conseguir carregar sozinhos o país nas costas, né, como tem sido feito já há bastante tempo. Então, é extremamente importante que o governo se conscientize da necessidade de socorrer os produtores rurais nesse momento. Entrando em mais um assunto mais específico, a gente falou aqui da questão climática, de licenciamento, regularização fundiária, mas também a sustentabilidade
mais relacionado ao lado ambiental, né? Que agora também a gente fala em sustentabilidade pensando que é só ambiental, mas tem o tripé todo. A questão ambiental relacionada à sustentabilidade, tanto no Brasil quanto no mundo, que tem sido o tema e influencia o comércio e a produção de alimentos, a gente tem também um projeto relacionado ao mercado de carbono, que é muito relevante para o país, para o Brasil, que já faz o seu dever de casa, colocando práticas sustentáveis e para conseguir que o produtor realmente tenha um retorno sobre essas práticas. Queria que você colocasse um pouco da sua visão sobre esse Bom, vamos lá. Essa tema. pauta ESG tem dominado o debate não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Em especial, vimos os protestos dos produtores na Europa em relação a isso. Importante ressaltar que os protestos dos produtores eram por 4% de áreas agriculturáveis em pousio, ou seja, não era nem com recomposição, nem com reflorestamento. Áreas de pousio, 4%. Para nós, aqui no Brasil, pelo Código Florestal, o mínimo que nós temos que respeitar é 20%. Então, assim, olha as disparidades entre os nossos concorrentes, né? Essa pauta ESG é uma pauta que está presente, que nós temos que conviver e temos tomado todas as medidas possíveis para acompanhá-la e fazer o produtor também ser diretamente beneficiado por isso. A nossa grande briga em relação ao mercado de carbono é que o produtor rural brasileiro, lembrando, 25% das áreas preservadas do país estão dentro de propriedades rurais. Nós temos que cumprir no mínimo 20% de preservação nas nossas propriedades. Quando chega no bioma amazônico, estamos falando de 80%. Nós temos que ter boas práticas, principalmente porque a gente precisa de clima, de solo e de água, ou seja, a gente precisa ter essas boas práticas. E esse pessoal que está articulando hoje a questão da pauta de carbono, não reconhece isso. O que chegou para nós do projeto de mercado de carbono, principalmente do mercado regulado para a entrada do setor primário, da produção primária no mercado regulado, era uma questão seguinte, não vale nada do que vocês fizeram até hoje, as áreas de preservação permanente que você tem na propriedade, o plantio direto, a preservação de nascentes e tal, não vale absolutamente nada. Vale o que é daqui para frente. Sem apresentar nenhuma métrica para nós do que é que a gente sequestra, o que é que a gente emite, qual que é o saldo positivo que nós temos dentro da agropecuária. País nenhum do mundo tem a produção agropecuária primária no mercado regulado, sim no mercado voluntário, como nós também temos aqui. E nós deixamos muito claro que não deixaríamos a produção rural brasileira, o produtor rural brasileiro, ser impactado por isso. Tem que pagar a conta da indústria, sendo responsável pela maior parte da preservação do país. Então, a hora que nos apresentarem as métricas necessárias e positivas em relação ao nosso setor e compreenderem que as florestas preservadas, as áreas preservadas, as áreas de preservação permanente que estão dentro das propriedades rurais têm que ser valorizadas, ou seja, o tão sonhado pagamento por serviços ambientais e que o produtor seja remunerado por isso, que possa vender seus créditos de carbono, que ele sequestra lá na propriedade. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos permitir que o produtor seja taxado por isso. Então é uma situação muito clara e muito transparente. O agro está fora do mercado de carbono. Não está. O agro primário está no mercado voluntário e a agroindústria e o resto da cadeia toda está no mercado regulado. Então, é uma questão que vai acontecer com o tempo, não tenho dúvida em relação a isso, mas nenhum dos nossos concorrentes, aliás, nenhum país do mundo tem a produção primária no mercado regulado, porque ninguém conseguiu apresentar essas métricas. Nós sentamos com o Embrapa, com a FGV, com a Exalc, com um monte de entidades, para pedir que eles organizem isso e consigam nos mostrar, por exemplo, o que cana emite, o que soja sequestra, o que o trigo faz, o que o algodão faz e principalmente no método produtivo, né, na maneira como produzimos, o que a gente sequestra e o que a gente emite, para saber o saldo positivo ou negativo que nós temos. Enquanto a gente ficar falando em adicionalidade e dizer que tudo que nós fizemos até hoje não vale nada e que só vale do que for feito aqui para frente, a gente não tem como aceitar. Tem que ter valorização daquele produtor que há décadas vem preservando, trabalhando e buscando mais do que a sua responsabilidade legal. É um exemplo interessante que mostra que tem assuntos que vão surgindo, né, propostas que vão surgindo e que se não há atuação também desses parlamentares que defendem o produtor rural, defendem um setor, isso pode passar e vir a prejudicar o setor. Então tá um exemplo aí que você esclareceu bem que ainda precisa de um refinamento. Não, sem dúvida, esse é o nosso dia a dia, conter os desgastes para o setor. Sim. Deputado, já estamos quase chegando ao final do nosso episódio. Para encerrar, como a gente está falando aqui do que vai ter de interessante para o produtor em 2024,
a gente sabe que também tem desafios. Você citou a questão de orçamento, fora essas questões climáticas, tem também eleições municipais, que de certa forma desacelera um pouco o trabalho. Eu queria que você fizesse já uma fala final, mas colocando o que você acredita que possa ser empecilho ou quais projetos têm oportunidade de evoluir diante do cenário previsto que vocês têm esperado para 2024. Vamos lá. Primeiro é importante ressaltar, produtor, que nós vivemos um momento difícil no país, um governo que não nos tem apreço, ou seja, que tem trabalhado, infelizmente, contra nós quase que constantemente, com pautas e as cascas de banana no caminho o tempo todo, mas nós temos uma bancada extremamente forte e contundente dentro do Congresso que está defendendo os interesses do produtor rural sempre e buscando sempre soluções para cada um desses problemas. Será um ano extremamente difícil, um ano em que, aliado aos problemas de safra e de crédito, nós temos o problema político também e que a gente vai ter que trabalhar muito, muito unidos para conseguir solucionar esse problema, mas tranquilizar os produtores que tem na nossa bancada um porto seguro e uma responsabilidade enorme de defender os interesses de cada um dos agricultores brasileiros. Então, deputado Pedro Lupion, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que esteve aqui com a gente, muito obrigada pela sua participação, por trazer pontos tão importantes e parabéns também pelo trabalho que tem sido feito por você, presidindo a Frente Parlamentar, para a evolução desses assuntos de interesse dos produtores rurais e pela parceria com a CNA. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço muito o espaço, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa e obrigado pela parceria. A CNA tem sido extremamente importante na condução dos rumos aí da nossa agropecuária. E você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigada pela audiência aqui no podcast Ouço Agro. Esse foi mais um episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.